Aqui estamos juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Devassando o Invisível, escrito pela médium Ivone do Amaral Pereira. Este livro trata dos estudos sobre os fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos e guias da médium. Capítulo 2. Como se trajam os espíritos, segunda parte. Durante as numerosas ocasiões em que, como vidente, temos observado entidades desencarnadas, quer em nosso estado normal, quer quando nos dá sido possível penetrar o mundo invisível, levada em corpo espiritual e em perispírito pelos guias e instrutores que nos deferem essa honra, grande número de espíritos temos visto e até com eles convivido. Se desse modo nos podemos expressar de variada gradação moral e intelectual, e apenas uma vez nos recordamos de ter percebido um inteiramente desnudo, contrariamente ao que temos presenciado, nos confere o direito de categoricamente afirmar que sim, os espíritos se trajam e modificam a aparência das vestes que usam, conforme lhes apraz, exclusão feita de alguns muito inferiores e criminosos, geralmente obsessores da mais ínfima espécie, cuja mente não possui vibrações à altura de efetuar a admirável operação plástica requerida. Por isso mesmo, a aparência desses últimos costuma ser chocante para o vidente pela fealdade ou simplesmente pela miséria, pois que apresentam cobertos de andrajos e farrapos, como que empapados de lama, ou embuçados em longos sudários negros, com mantos ou capas que lhes envolvem os ombros e a cabeça, e não raro mascarados por um saco negro enfiado na cabeça, com duas aberturas à altura dos olhos, tais os antigos verdugos da Inquisição, uniformizados para operações nas salas de suplícios, de que nos dão conhecimento as gravuras antigas. Longos chapéus costumam trazer também, assim como botas de canos altos, conquanto muito difícil seja ao médium distinguir-lhes os pés. Tais espíritos procuram frequentemente esconder o rosto, insultam rudemente o médium, se este os surpreende com a visão. Certamente que o instrumento mediúnico, diante de uma aparição dessa categoria, precisará estar de posse de toda a tranquilidade fornecida pela fé e pela confiança adquirida através do exercício mediúnico, a fim de que se não deixar envolver pelas faixas daninhas expelidas pela entidade, cuja presença pode se tornar constante, poderá produzir a um médium pouco experimentado desequilíbrios graves e até mesmo a obsessão. A prece será sempre a melhor defesa contra essa espécie de habitantes do mundo invisível. Se a prece for feita com a necessária confiança, levando o médium a se harmonizar com as vibrações superiores do além, geralmente tais entidades se afastam com rapidez, apavoradas e contrafeitas. Tais aparições, no entanto, não são frequentes, aparecendo-nos mesmo que as temos surpreendido somente nos foram permitidas sob a direção dos nossos instrutores espirituais, para a necessária observação e estudo. Raramente aceitam elas uma conversação doutrinária. Cremos que somente a reencarnação, num trabalho de educação pela dor dos aprendizados pungentes, terá eficiência no seu soerguimento moral. Ainda que tal revelação, a do vestuário dos espíritos, desagrade a alguns estudiosos que não admitem tal possibilidade e que têm os espíritos como seres diferentes das pessoas abstratas, vagos, não podemos afirmar senão que, pelo menos os que se conservam chegados à Terra, pelas lembranças de terem sido pessoas, muitas vezes, são eles tão simples e naturais que nos dão a impressão de serem apenas algo mais frágeis na sua estrutura, mais belos alguns, porque lucilantes e delicadíssimos na sua feição espiritual, mas hediondos e repulsivos outros, porque de aparência inferior,
ou comum dos mortais, terrenos mais desagradáveis à vista. Ou seja, o que ela explica? Que nos planos espirituais há espíritos de toda ordem. Há os delicadíssimos, maravilhosos, luminosos, em sua feição perispiritual, como há os horríveis, os repulsivos, de aparência inferior. Nós somos o que somos. Essa é a grande diferença dos planos espirituais. Aqui na Terra, uma pessoa maléfica pode se vestir muito bem e passar por uma pessoa boa, por uma pessoa de bem, quando na verdade não o é. Nos planos espirituais, nós nos revelamos tal qual somos na nossa realidade interna. Mas vamos continuando a leitura. Muitas vezes, durante nossas orações diárias, nos vemos rodeados de entidades sofredoras, que, ao que parece, até nós são encaminhadas pelos guias espirituais a fim de participarem não somente das preces consolativas que fazemos, mas também da leitura doutrinária, que sistematicamente realizamos todas as noites, leitura que parece instruí-las, norteá-las, consolá-las de suas dúvidas e infortúnios e nos desapontamentos próprios do mundo invisível, pois, quando lemos, as vibrações de nossa mente repercutem no entendimento dessas entidades como a palavra enunciada e somos ouvidos e compreendidos por elas, tal se falássemos em voz alta. O que ela está dizendo aqui? Que quando a gente ora, quando a gente pensa, a gente cria formas mentais. É o que ela está tentando nos ensinar desde o começo. O nosso pensamento forma imagens. E esses espíritos podem ver essas imagens. Eu recomendo a vocês um livro que já está aqui no canal. Chama Formas Pensamento. Ali vai mostrar as criações de nós encarnados. Quando nós pensamos, vocês vão ficar admirados do que nós fazemos e não vemos porque não temos olhos mediúnicos para ver. Os médiuns vão poder ver, mas nós não podemos. Recomendo fortemente a leitura desse livro. Continuando. Daí porque deverá o médium principalmente se conservar sempre vigilante com as leituras que fizer, as quais poderão torná-lo um polo de atrações afins ao sabor de sua mesma natureza. Nessas ocasiões, isto é, quando oramos ou estudamos, somos visitados por suicidas, chorosos, desolados, por pobres criaturas surpreendidas pela desencarnação em desastres, etc. Mostram então chorando, braços esmagados, pernas amputadas, ferimentos variados, de onde corre sangue, trazendo eles próprios vestes ensanguentadas. Suicidas se apresentam contorcendo-se em dores ocasionadas pelo envenenamento ou asfixiados pelo enforcamento, em um mundo extenso de dores e desolações, se delineia a nossa visão. Meus amigos, ela está explicando a nós todos que esses espíritos continuam vivendo aquilo que provocaram, simplesmente. E quando ela ora, eles sentem que ela vibra esse amor e eles se aproximam para serem consolados, porque eles se descobrem vivos, certo? A morte não existe. Continuando. Muitos desses espíritos se têm reanimado com as lágrimas do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Cristo Consolador, pois a estes é de dispensar, antes de mais nada, as consolações do amor do Cristo, as esperanças no amparo e na misericórdia do Eterno, as explicações da ciência e as elucidações da filosofia, tão somente não farão eco sobre essas suas desgraças. Serão necessários o Evangelho, a prece, para fortalecê-los e serená-los na confiança em um socorro celeste, para depois, então, adquirirem a compreensão da filosofia e as provas irrefutáveis da ciência sobre a imortalidade de nós todos. Certa vez, o espírito de um jovem que aparentava entre 18 e 20 anos de idade apresentou-se à nossa visão, a visão de Ivone, todo envolvido em ataduras de gaze, da cabeça aos joelhos,
braços, mãos e rosto. Chorava, e um cheiro forte de iodofórmio anunciou sua presença, antes mesmo da materialização. Compreendemos que o seu trespasse se efetivara por uma explosão e que falecera no hospital, pois o panorama dos acontecimentos relacionados com a desencarnação da entidade comunicante, ou mesmo passagens de seu drama íntimo, são revelados ao médium através de suas próprias irradiações ou de sua aura, o que produz intuições quase instantâneas, espécie de conversação telepática ou vibratória, que desvenda as cenas e enseja esclarecimentos para o que há de se tentar, a fim de minorar a sua aflição. Como sempre, em presença desse espírito, procuramos fazer leitura amena e esclarecedora, convidando-a a ouvi-la, e o que fez com grande respeito e atenção. Oramos juntos, conversamos depois, embora ligeiramente, e tivemos a satisfação de vê-lo sorrir e agradecer ao se afastar. Nenhuma conquista humana, nenhum prazer ou alegria deste mundo se poderá comparar à felicidade de um médium que já se viu envolvido em tarefa desse gênero. O consolo que ele próprio recebe, se sofre, a doçura inefável de que se sente invadir ao verificar que conseguiu auxiliar um desses pequeninos a quem Jesus ama e recomenda, ultrapassa todas as venturas e triunfos terrenos. É como se ele próprio, um instrumento mediúnico, houvesse mergulhado em vibrações celestes através das lágrimas do sofredor, que invisível, as quais procurou enxugar. Evidentemente que um serviço dessa natureza, realizado por um médium desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização, nem deverá ser encetado levianamente. Será antes espontâneo, provocado e dirigido tão somente pelos instrutores espirituais. Assim mesmo, quando acharem o médium em condições vibratórias adequadas para essa afetivação. Parece que o médium, então, é imunizado de perigos por processos que escapam à nossa compreensão, o que indica não dever ele jamais desejar ou provocar semelhantes experiências. Ao demais, antes que tais labores sejam confiados à responsabilidade de um aparelho mediúnico, será necessário que ele se tenha preparado longamente através de um tirocínio ininterrupto, que se tenha desprendido, muitas vezes, do mundo de si mesmo, através de renúncias e dolorosos testemunhos, de forma a que o coração ferido por dores inconsoláveis da terra esteja preparado para a compreensão exata das lides do invisível. Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro e leem conosco interessadas naquilo que estudamos, o que testemunha ser a vida espiritual simples como a nossa própria vida, a continuação desta tão somente. Temos observado que muitas de tais entidades colocam os óculos a que estavam habituadas quando encarnadas para lerem melhor conosco. Geralmente são, como que ficou dito, leituras escolhidas as que fazemos, ou do Evangelho, que projetem com vigor a personalidade e os feitos do Cristo, ou as obras espíritas que melhor toquem o coração. Assim sendo, estes pequeninos e sofredores se afeiçoam ao médium que os ajudou nos dias difíceis e se tornam amigos fervorosos para todo sempre, estabelecendo-se então indissolúveis elos de fraternidade. Há cerca de um ano, pela madrugada, estando ainda desperta, apresentou-se à nossa visão um espírito cujo decesso carnal se teria dado entre os seus 38 ou 40 anos de idade. Trajava-se pobremente, com um terno azul marinho já usado, camisa branca também bastante usada, gravata preta, atada com um certo desleixo. Esquálido e abatido, infinitamente triste, mas já resignado à sua própria condição, colocou a mão sobre a nossa num gesto fraterno e disse: Venho agradecer-lhe os votos feitos em minha intenção, a bondade de Deus. Suas preces me auxiliaram tanto que até minha família, que deixei na terra, foi beneficiada. Chamo-me Joaquim,
O meu nome está no registro do seu caderno de apontamentos. Constatamos então que esse visitante fora um suicida. E materializado, pudemos observar que havia terra em sua indumentária, isto é, impressões da porção de terra em que fora sepultado, assim como sua mente permanecia afeita ao vestuário que habitualmente usava enquanto vivo, e como a qual fora também para a sepultura. Como efetivamente possuímos um caderno onde registramos nomes de suicidas e pessoas falecidas em geral, conhecidos ou colhidos nos noticiários dos jornais, procuramos verificar se realmente existia nos ditos apontamentos aquele singelo nome. Encontramos de fato entre os suicidas um Joaquim Pires. Tratava-se, portanto, de um dos destacados do noticiário dos jornais, recomendado para as preces e as leituras diárias. E estamos certa de que será um bom amigo cuja afeição nos acompanhará pelo futuro afora. Que beleza, não é, meus amigos, a gente poder ajudar as pessoas, mesmo aquelas que nós não vemos. Essa atitude não precisa ser feita por um médium. Qualquer um de nós pode lembrar de pessoas necessitadas, encarnada ou não, e endereçarmos uma oração de ajuda, de amparo, de conforto. Não é mesmo? Isso é um trabalho cristão, isso é uma caridade. Caridade não é só dinheiro, não. Caridade é amor e carinho, que todos nós podemos dedicar às pessoas. Por hoje ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo capítulo.